Meu nome é Vinícius Manzano, o SAP, seja muito bem-vindo de volta ao Nerd Pub Show. E hoje, aproveitando a temporada de Halloween, eu vou contar uma história, um mistério não resolvido pra vocês. Então, roda a vinheta e vamos lá. Quem me conhece sabe que eu sou um cagão de marca maior, então eu tive que fazer essa pesquisa pra vocês me borrando, mas essa semana eu vou falar sobre um mistério que não é tão assustador assim, mas eu acho interessante. Na próxima semana eu vou falar sobre lendas urbanas e talvez mais um mistério, e depois eu vou fazer recomendações de filmes pro Halloween na semana efetiva do dia 31 de outubro. Então, se inscreve aí no canal pra ver esses vídeos também, e no final vou recomendar algumas histórias baseadas ou relacionadas com a história que eu vou contar hoje, e essa história é a do navio fantasma Mary Celeste. Mary Celeste, às vezes pronunciado como Marie Celeste, por causa de algumas inconsistências na história. O Mary Celeste saiu de Nova York no dia 7 de novembro de 1872 e ele foi encontrado completamente sem tripulação no dia 4 de dezembro de 1872. Ou seja, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que fez a tripulação desaparecer do navio. Então o que aconteceu? A tripulação eram 7 marinheiros, o capitão, a sua esposa e um filho bebê. Eles estavam transportando álcool industrial no navio. Eles estavam saindo de Nova York com destino a Genoa, na Itália. E eles saíram nesse dia. O último registro do diário do capitão é do dia 27 de novembro e eles foram encontrados à deriva no dia 4 de dezembro por um outro navio, o Dei Gratia. E o que se sabe disso? Tinha 2 barris de álcool que estavam vazios, não tinha nenhum sinal da tripulação, um barco salva-vidas estava fora do barco, né? O único barco de salva-vidas não estava lá, não tinha sido roubado nada, então tipo, os 2 barris que estavam vazios, se aponta que é porque o tipo de barril que estava sendo utilizado ele era mais poroso, então aquele álcool evaporou durante a viagem. Não teve sinais de luta no barco, ou seja, eles descartaram a hipótese de piratas. E não teve sinal de coisas das cabines sendo desaparecidas. Então tinha objetos de valor lá que continuaram. Então, o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste que nunca foi encontrada? Existem as hipóteses mais realistas, que foi um golpe de seguro, mas essa não é interessante. A interessante é que eles falam que um dos marinheiros ficou louco, matou o resto da tripulação e se jogou do navio. Mas aí onde está o sangue? Onde está os sinais de luta? Esse é um dos grandes mistérios do Mary Celeste. Outra hipótese que gostam muito de circular é que foi um monstro marinho ou sereias que fizeram com que a tripulação saísse. Nessa época existia uma superstição de que viajar com mulheres e crianças em um navio comercial dava má sorte. Ou seja, tinha o filho e a esposa do capitão que também desapareceram. Então essa é uma outra spooky possibilidade, mas a mais interessante, na minha opinião, é a de que um outro navio de fantasmas abordou eles e eles se tornaram parte da tripulação. Essa região onde eles desapareceram é considerada uma região meio amaldiçoada no mar, porque não é o primeiro navio a ficar abandonado ali, mas eram navios muito antigos, então nunca ninguém descobriu um tão recente como 9 dias depois como Mary Celeste foi. Então esse outro navio que descobriu dividiu a tripulação entre os 2 barcos e navegou ele de volta, onde eles fizeram todas as investigações, mas nunca encontraram nada no Mary Celeste. Outra coisa interessante é que não tinha nem sinais de que tinha tido pessoas naquele navio que tinham saído de algum lugar e ido até lá. O único sinal era realmente o barco salva-vidas que não estava lá. Então, será que essas pessoas realmente existiram? Fica aí a dúvida. Essa história não é tão assustadora assim. Semana que vem eu vou contar a história do Dyatlov Pass pra vocês, que aí é um pouquinho mais legal. Que aconteceu na Rússia e é um mistério mais assustador. Mas eu quero falar agora um pouquinho das histórias de navio fantasma que podem se interessar. Bom, em primeiro lugar tem O Mistério de Mary Celeste, que é um filme do Bela Lugosi, o nosso querido Drácula, que fala sobre essa hipótese de um dos passageiros ter ficado louco e matado o resto da tripulação. É bem legal, um filme bem antigo, é dos anos 30, se eu não me engano, mas ainda vale a pena se assistir. Um outro filme bem interessante é A Névoa, dos anos 80, um filme sobre um navio que se perde no meio de uma névoa sobrenatural. Recomendo também vocês procurarem. Todos eu vou colocar link aqui embaixo. O clássico Os Goonies, né, que fala sobre
o tesouro de um pirata, que né, é o que a maioria das histórias de navio fantasma envolve, é tesouro. Então também fica a recomendação. Se você não viu Goonies até agora, para tudo que você está fazendo e vai assistir Goonies, é muito bom. Até hoje é muito bom. Como eu já falei também do Arquivo X aqui, tem um episódio de Arquivo X que fala sobre o Triângulo das Bermudas. É o episódio 3 da sexta temporada. Então fala um pouquinho sobre... naquela veia do Arquivo X, né? O que é real e o que não é, se você vai acreditar no sobrenatural ou não. Então recomendo também você dar uma pesquisada nesse episódio. Caso você não tenha assistido o Arquivo X antes, eu recomendo você assistir a série inteira. Mas caso você já tenha, dá uma olhada nesse episódio de novo, que é bem legal pra essa época e pra esse tipo de história. Toda a série Piratas do Caribe, né? Que fala sobre fantasmas e coisa sobrenatural no mar. Especialmente o segundo e o terceiro filme, que fala sobre o holandês voador. Então, provavelmente você já viu, mas fica aí a recomendação. E por fim, um episódio de Por fim, não. Tem um episódio de Supernatural chamado Red Sky at Morning. É o sexto episódio da terceira temporada, que também fala sobre eles investigando o navio fantasma. Na verdade, se você gosta de coisa de lenda urbana e tudo mais, eu recomendo Supernatural como um todo, porque é um prato cheio de lendas urbanas americanas e de outras culturas. Não é muito bem aprofundado as coisas, mas é legal de assistir. Se você nunca assistiu, fica a dica. E por fim, uma das minhas favoritas em termos de coisa assustadora no mar é uma série que chama The Terror, de 2018, que é sobre uma expedição no Ártico durante o século XIX. Então, e algo acontece de errado. Então recomendo também você pesquisar, vai estar aqui o link aqui no post pra você ver o que você acha. E por hoje é isso. Queria saber o que vocês acharam dessa história. Eu não sou bom em contar histórias de terror, porque novamente eu sou cagão. Mas semana que vem eu vou tentar trazer uma história um pouquinho mais spooky pra vocês. Então fica a recomendação. Se você quiser recomendar alguma história pra eu pesquisar e contar, alguma lenda urbana, deixa aqui nos comentários ou manda lá no Instagram que eu vou cumprir o que eu prometi. As pessoas sabem que eu tô cumprindo o que elas pedem, então fica a dica aí. Então é isso aí e até a próxima. Um abraço do Nerd Pub. Falou!